Começamos a gravação, mais um encontro do Observatório Sustentável. Hoje a gente vai falar sobre a decisão do STJ sobre o tema 1010, que diz respeito à APP e os seus reflexos na REURB. A gente vai falar com a professora Tatiana Monteiro. Antes dela se apresentar e começar a apresentação, eu vou explicar um pouquinho a dinâmica. Eu não sei se todos aqui, se tem gente nova, se é a primeira vez que está participando de um evento do observatório, se tem pessoas aqui que já participaram de outros. Então, eu vou explicar como funciona a dinâmica. Então, a gente aqui no observatório é muito... a ideia é ser informal, né? Realmente ser um bate-papo informal para tratar de temas importantes do direito ambiental, da sustentabilidade. Hoje a gente tem um tema um pouquinho mais técnico, porque a gente vai tratar de uma decisão judicial, mas a ideia é permitir que todos participem. Geralmente, a gente reserva os últimos 30 minutos do nosso encontro para abrir para a participação do público. Mas enquanto a professora Tatiana estiver explicando, fazendo a exposição dela, eu vou ficar de olho aqui no chat, conversando com vocês. Se alguém tiver uma pergunta sobre algo que ela esteja falando no momento, né, eu repasso a pergunta e aí a gente vai trocando figurinha. Para quem não me conhece, meu nome é Letícia, eu sou advogada, trabalho na área ambiental, já tenho mais de 20 anos, e eu criei o Observatório Sustentável. Na verdade, o Observatório Sustentável começou como um blog, só que atualmente ninguém lê mais nada na internet, né? Pelo menos foi que o pessoal que me ajuda com essas coisas me ensinou. Então, a gente passou, eu adequei todo o conteúdo do blog para uma linguagem de redes sociais. E desde que começou a pandemia, a gente passou a realizar esses encontros virtuais com o professor Paulo Bessa, com o professor Thiago Zapater, com outros convidados, com outros palestrantes que o próprio público sugere, para a gente tratar mesmo, né, de temas de interesse do nosso dia a dia. A gente tem aqui conosco tanto o pessoal da área do direito, quanto o pessoal da área de gestão ambiental, de biologia, de consultorias ambientais. Então, a gente procura sempre manter uma linguagem acessível a todos. E aí, dito isso, eu vou então passar a palavra para a Tati. Ela se apresenta e inicia a exposição dela, mas eu já adianto que ela foi convidada para tratar desse tema, porque ela é a pessoa que eu conheço que mais sabe de REURB. E ela tem muita coisa para compartilhar com a gente, né, Tati? Com certeza, Letícia, brigadão. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer imensamente o convite da Letícia, do Observatório Sustentável. Nós já estávamos ensaiando esse encontro há algum tempo para falar sobre regularização fundiária urbana. E aí, quando veio a decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Letícia falou assim: Tati, o que você acha da gente fazer uma abordagem e trazer as implicações disso na regularização fundiária urbana? E como bem disse a Letícia, hoje nós iremos tratar da sustentabilidade ambiental e urbana, porque essa decisão envolve tantos aspectos do meio ambiente natural, bem como também do meio ambiente urbano. E vou falar um pouquinho da minha experiência. Também atuo há 20 anos na área do meio ambiente, tenho doutorado na área, né? Meu doutorado é da Universidade Estadual do Amazonas, em Direito Ambiental. Trabalhei muito tempo no município de Cuiabá, inicialmente como diretora de plano diretor, e depois como procuradora-chefe na área urbanística, ambiental e de regularização fundiária.
E foi principalmente na questão de exercer uma função como procuradora-chefe que me deparei com as questões voltadas para a regularização fundiária e como era difícil, né, a aplicabilidade disso aqui na nossa capital. Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, então a gente tem uma prefeitura que não tem de forma adequada uma estrutura organizacional, orçamentária, para efetivar uma regularização fundiária plena, né, como idealizada nas diretrizes, nos princípios e tendo em vista o próprio planejamento das cidades. E quando veio essa decisão do Superior Tribunal de Justiça agora, do repetitivo 1010, eu me deparei com inúmeras situações da dificuldade de se compreender e entender o que vem a ser uma área de preservação permanente, e principalmente a aplicabilidade desse instituto, dessa limitação administrativa ao direito de propriedade nas cidades, tendo em vista todo o ordenamento jurídico existente que envolve política urbana e planejamento urbano. Mas vamos entender um pouquinho dessa decisão do repetitivo 1010. Então, no ano de 2019, foi a data da afetação do incidente de demanda repetitiva, porque no Superior Tribunal de Justiça estavam chegando muitas ações com o mesmo conteúdo, né, de conflito entre duas normas, se aplica o Código Florestal ou se aplica a Lei de Parcelamento do Solo. Então, a gente vai entrar daqui a pouquinho o que seria essa leitura do Código Florestal e o que seria essa leitura da Lei de Parcelamento do Solo. Então, há uma determinação interna, né, da suspensão da tramitação de todos os processos pendentes. Então, suspense a análise de todos os processos do Superior Tribunal de Justiça enquanto não decidido esse repetitivo. O ministro relator foi o ministro Benedito Gonçalves. E aí uma questão muito particular dessa decisão, e eu gostaria muito que todos tivessem a oportunidade de fazer a leitura do acórdão. Tá? É um acórdão muito bem fundamentado, que traz toda essa evolução da aplicabilidade do Código Florestal na área urbana, né? Então, faz uma leitura do Código Florestal desde a década de 30, do Código Florestal de 65, até a Lei Federal 12.651 de 2012. Então, é interessante vocês se atentem, né, à leitura do acordo para compreender qual que foi o objeto de discussão que chegou no Superior Tribunal de Justiça, porque eu tenho visto muito alarde, né, tanto na área do direito quanto em outras áreas, da decisão. E quando você lê o acórdão, você consegue definir bem, delimitar bem qual será a abrangência dessa decisão. Então, a primeira impressão que eu tive, quando eu também comecei a escutar as notícias, a ler os enunciados, pessoal falando de forma muito assim rápida, né, sobre o assunto superficial, a gente tem uma impressão. Então, quando eu li o acordo, comecei a estudar melhor para fazer essa fala hoje, eu vi que a abordagem dessa decisão ela é muito bem definida. São 3 ações que tiveram origem do estado de Santa Catarina, de situações que não são de ações civis públicas ou de ações coletivas de cunho difuso ou coletivo, ou que busquem uma reparação ambiental, de um dano ambiental. Então, foram ações de mandado de segurança interpostas pelos interessados que estavam pleiteando a aprovação urbanística e ambiental de residências às margens dos corpos hídricos. Então, não se tratava de um loteamento irregular, não se tratava de um loteamento implantado, mas de uma situação nova. E toda a decisão, ela tem como base a vigência da Lei Federal de 2012, já, né, fundamentada, aliás, muito bem fundamentada na Lei Federal 2.651 de 2012. Então, eu vou ler para vocês qual foi o objeto de uma dessas ações, cuja origem é de Santa Catarina, que foi também, que chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Então, vamos lá.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato de secretário municipal, questionando o indeferimento de pedido de reforma de imóvel, derrubado de casa para a construção de outra, que dista menos de 30 metros do rio Itajaí-Açu, encontrando-se em áreas de preservação permanente urbana. O acórdão recorrido negou o provimento ao reexame necessário e manteve a concessão da ordem a fim de que seja observado no pedido da Lei de Parcelamento do Solo, Lei 6766 de 79, que prevê o recuo de 15 metros da margem do curso d'água. Então, aqui, o objeto de discussão desse acórdão foi um pedido de aprovação de um imóvel residencial que foi derrubado e que ele estava fazendo uma nova construção. Ele fala até reforma, mas eu acredito que seja uma nova construção. Isso acontece muito. Casas antigas que eram edificadas às margens dos corpos hídricos, em situações bem consolidadas, fazem a derrubada dessa casa e aí, no momento da aprovação junto ao órgão ambiental competente, que é os parâmetros que tinham de uma taxa de ocupação conforme aos limites anteriores, conforme a casa antiga. Então, isso eu já me deparei inúmeras vezes, é inquestionável a aplicabilidade do Código Florestal numa situação dessas, até porque os limites do Código Florestal, a jurisprudência já era muito, muito bem firme e uniforme nesse sentido, da aplicabilidade do Código Florestal. Então, se trata de uma situação nova, não se trata de um loteamento irregular, se tratava de um pedido administrativo, então o MS ele foi contra um ato coator, então aquele interessado, ele não aceitou o argumento técnico da Secretaria de Meio Ambiente, que decidiu pela aplicabilidade do limite de 30 metros e não de 15 metros, como a Lei de Parcelamento do Solo define, tá? E a tese, então, assim, por que eu estou trazendo esse histórico dessa origem lá de Santa Catarina? Porque você consegue enxergar bem qual que foi o fundamento de discussão, né? Então, não se trata de situações ilegais, não se trata de um loteamento clandestino, não se trata de um loteamento ilegal, não se trata de situações anteriores a 2012, que foram implantadas sem infraestrutura, sem qualquer autorização por parte do poder público. Nesses casos aqui, que foram objeto de discussão, se discutiu situações novas, já com a vigência da Lei Federal de 2012, que já determinava a aplicabilidade da APP urbana em zonas urbanas. Um conflito que pairou por muito tempo até a instituição do artigo 4º na Lei Federal de 2012. Tá? E a tese fixada pelo STJ, ela é muito nítida e explícita nesse sentido, né? Na vigência do novo Código Florestal. Então, toda a base dessa decisão já ocorreu na vigência da Lei Federal de 2012. Deixa eu ler aqui, só um minutinho. Na vigência do novo Código Florestal, a extensão não edificável nas áreas de preservação permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, né, já definindo essas questões também que sempre foram muito polêmicas, né, em discussões técnicas principalmente, a questão da intermitência daquele corpo hídrico, daquela nascente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada. Deve respeitar os limites disciplinados no artigo 4º do Código Florestal, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, a coletividade. E aí, na leitura desse acordo, muito se discutiu durante décadas a questão da consolidação das áreas urbanas, né? Então, tanto é que o Código Florestal instituiu esse conceito de áreas urbanas consolidadas. E aí, fazendo a busca para essa apresentação de hoje, porque eu tinha que fazer a confrontação do conceito de área urbana consolidada com o conceito de núcleo informal consolidado,
porque para fins de regularização fundiária urbana não se aplica o conceito de área urbana consolidada, mas sim de núcleos urbanos informais consolidados, com outras características. O conceito de área urbana consolidada é um item importante na análise do projeto urbanístico, de toda aquela regularização fundiária, quando fala da consolidação. Que tipo de infraestrutura existe naquela região que está, né, para ser regularizada. Então, assim, é um critério importante nessa análise sistêmica holística da regularização fundiária plena, diga-se de passagem. E aí, para minha surpresa, né, buscando no site Planalto, a gente vai lá no Código Florestal, o artigo que traz ali os conceitos de área rural consolidada, de APP, os casos de supressão de área de preservação permanente, de interesse social, baixo impacto, utilidade pública, vem o conceito de área urbana consolidada. Aquela de que trata o inciso 2 do caput do artigo 47 da Lei Federal 11.977, de 7 de julho de 2009, incluído pela Lei Federal 12.727 de 2012. Quando eu me deparei com essa questão, eu lembrei que esse dispositivo ele foi revogado pela Lei da REURB em 2017. E não aparece essa revogação no Código Florestal, mas sim na Lei de Regularização Fundiária. Então, desde 2000, aliás, desde a edição da medida provisória que estabeleceu a regularização fundiária no Brasil urbana, de 2016, nós não temos mais o conceito de área urbana consolidada. Até fiz esse apontamento para a Letícia, né? Falei, Letícia, será que não viram essa questão que a gente, desde a lei da REURB, esse conceito ele foi revogado? Porque todo o capítulo que disciplinava na Lei Federal Minha Casa Minha Vida sobre regularização fundiária urbana foi revogado. E essa é uma das questões que são bem polêmicas com relação à implantação dessa norma federal estabelecida para todo o Brasil como parâmetro, né, a ser seguido pelos municípios, principalmente, a ausência de participação. Então, foi uma norma federal, a lei da REURB, né, e todos os desdobramentos, regulamentos, que a princípio não teve participação ampla com a sociedade brasileira. E foi uma norma que revogou vários dispositivos importantes. Revogou dispositivos do Código Florestal, do Estatuto da Cidade, do Código de Processo Civil, registros públicos, da Lei de Licitações, e assim, Código Civil, inúmeras normas que passaram por um crivo de aprovação popular, de participação democrática, foram revogadas. Então, essa é uma das críticas ferrenhas que se tem hoje com relação à regularização fundiária urbana, a REURB, como é conhecida. Então, assim, eu trago para vocês um ponto que é importante, de um conceito de área urbana consolidada, que foi incorporado numa decisão, num acordo com efeito geral, né, que visa equacionar todos esses conflitos que tenham situações semelhantes, e um conceito que foi revogado desde 2016 a 2017. Vou aprofundar mais nessa questão, tá bom? Mas, assim, fiquei surpresa. Então, a gente tem uma situação concreta de antinomia entre normas, que é esse conflito entre duas normas, numa situação concreta. Qual norma se aplica? O Código Florestal Brasileiro, Lei Federal 12.651 de 2012, ou a Lei de Parcelamento do Solo, Lei Federal 6766 de 79, nessas situações, principalmente de cursos d'água, né, como foi a proposta inicial da Lei de Parcelamento lá em 79. Primeiro, qual que é a incidência da Lei de Parcelamento do Solo? A Lei de Parcelamento do Solo urbano é uma lei de aplicabilidade nos perímetros urbanos das cidades. Então, a Lei de Parcelamento do Solo, ela trouxe duas modalidades de parcelamento inicialmente, o loteamento
e desmembramento, e com a disposição da REURB, outras modalidades, o loteamento de acesso controlado e também o condomínio de lotes. Então, hoje nós temos ampliou-se esse rol, que antes era loteamento e desmembramento, e agora a gente tem o loteamento de acesso controlado e o condomínio de lotes. Mais formas de parcelamento, de ocupação do solo urbano. Tá? Então, a lei de parcelamento do solo, ela tem uma aplicabilidade bem específica, né? E foi a primeira grande norma que trouxe para todo o território nacional, com características de norma geral, como esses loteamentos devem ser aprovados. E um desses regramentos foi a questão de requisitos mínimos que os municípios, os estados, deveriam observar no momento da aprovação desses loteamentos. E principalmente na exigência da infraestrutura, porque muitos loteamentos estavam sendo aprovados e não se exigia uma infraestrutura básica mínima desses loteamentos. Então, o artigo 4º, os loteamentos deverão atender pelo menos aos seguintes requisitos. Ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de domínio das ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de no mínimo 15 metros de cada lado. Então, o que as águas correntes e dormentes? Lotes, glebas, né, localizadas ao longo, que fazem divisas com corpos hídricos, águas correntes e dormentes. Então, a exigência que estabeleceu naquele momento foi de 15 metros, não se observando o limite de tamanho do corpo hídrico, como é a regulamentação do Código Florestal para as áreas de preservação permanente, que não se aplicam tão somente para as situações de corpos hídricos, mas nós temos outras espécies ou modalidades de áreas de preservação permanente, como as topos de morros, serras, encostas, declividades superiores a 45, nas restingas, e assim por diante, nascentes, olhos d'água. Então, o rol, né, elencado no Código Florestal para as áreas de preservação permanente é um rol bastante extenso, né, diferentemente do que foi disciplinado na Lei de Parcelamento em 79. Então, por muito tempo, a Lei de Parcelamento ela foi a grande norma federal que veio a resolver questões das cidades. Com o advento do Estatuto da Cidade em 2001, nós tivemos novas diretrizes em termos de planejamento urbano, com penalidades, com instrumentos, definição principalmente para os planos diretores, como os planos diretores devem ser elaborados, como os planos diretores devem ser monitorados, o diagnóstico necessário para a elaboração dos planos diretores. Então, nós não tínhamos, né, esse direcionamento em termos de planejamento das cidades. Então, a grande norma sempre foi a Lei de Parcelamento do Solo, mas de forma específica para essas modalidades de divisão, né, de ocupação do solo, na modalidade loteamento e na modalidade desmembramento, o que sempre foi ideal, porque os condomínios urbanísticos, né, eles surgem mais recentemente. E, diga-se de passagem, sem um parâmetro definido na norma federal por muito tempo, o que também só veio a ser apaziguado com a institucionalização da REURB, né, que trouxe a possibilidade do loteamento de acesso controlado e a figura do condomínio de lotes e a regularização de situações consolidadas. E o Código Florestal? Né? O Código Florestal é uma das legislações mais antigas que nós temos no país, né? Desde a década de 30, em 65 surge a figura das áreas de preservação permanente, introduzindo naquele momento um limite mínimo de 5 metros. Eu me lembro quando eu trabalhei aqui no Estado, na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, nós pegávamos matrículas de propriedades antigas e lá tinham averbações nas matrículas de um limite de APP de 5 metros, que eram autorizadas pelo antigo IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Então, por muito tempo, foram dadas autorizações de uma supressão de vegetação nativa nesses limites de 5 metros. E aí vem a grande questão, porque o Código Florestal, como política florestal, sempre foi uma norma de incidência
nas áreas rurais e não em áreas urbanas, o que só foi alterado em 89, com a introdução de uma modificação, de uma alteração da Lei Federal 7.083, que trouxe os parâmetros de aplicabilidade da PP nas cidades, mas vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Já está aqui, ó, a PP urbana introduzida em 89. Eu vou fazer a leitura de como era a disposição desse dispositivo e, ao mesmo tempo, algumas críticas. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos, definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de usurpação do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo. Então, em 89, foi estabelecida uma diretriz de aplicabilidade das APPs urbanas, que deveria ser definido por meio de lei municipal ou nos planos diretores, inclusive nas regiões metropolitanas e nos aglomerados urbanos. Infelizmente, essa incorporação dessa diretriz da APP urbana nos planos diretores ou nas normas específicas sempre foram... eu acredito assim, que os municípios sempre tiveram muita dificuldade para a definição disso. E os municípios sempre estabeleceram os parâmetros da lei de parcelamento do solo, de 15 metros, e não de 30 metros, como já estava estabelecido desde 86, também uma modificação, alteração que aconteceu na Lei Federal 4771 de 65. Por que eu vejo essa dificuldade dos municípios? Primeiro, a discussão dos planos diretores. Essa discussão mais firme e consistente dos planos diretores só ocorreu após o advento do Estatuto da Cidade em 2001. Então, o Estatuto da Cidade trouxe diretrizes de como esse plano diretor ele deve ser elaborado, conteúdo mínimo, situações de expansão urbana, levando em conta os processos de urbanização, infraestrutura, a questão da vegetação existente, o meio ambiente natural. Então, antes disso, essa elaboração dos planos diretores, eu acho que ela foi muito presente e forte nas grandes capitais, em cidades maiores, mas em cidades menores, isso dificilmente, eu acho que aconteceu. E digo aqui na questão por exemplo, de Cuiabá, Mato Grosso. O primeiro grande plano diretor é da década de 90, o Estatuto da Cidade de 2001. E o Estatuto da Cidade estabelece necessidade de revisão desse plano diretor a cada 10 anos, tendo em vista toda essa dinâmica das cidades, dos processos de urbanização. A cidade ela não é estanque, ela é um organismo vivo, cada vez mais situações novas. Nós estamos vivendo um momento de situações novas que interferem nas cidades, um fato urbano, a Covid é um fato urbano que interfere na vida pessoal, na vida profissional e na vida da cidade e na economia. Então, assim, pela dinâmica das cidades, os planos diretores, eles devem ser revistos. E a definição do que é perímetro urbano, então essa definição, essa caracterização de todo um regramento jurídico de aplicabilidade de normas voltadas para a ordenação da cidade, tem essa delimitação físico-geográfica do que é um perímetro urbano de uma cidade, que é definida ou no plano diretor, ou na lei de usurpação do solo, ou numa legislação municipal específica, como é o caso de Cuiabá. De Cuiabá, Mato Grosso, não é numa lei do plano diretor, não é na lei de usurpação do solo, mas tem uma lei específica que traz toda essa evolução, esse regramento da evolução do perímetro urbano da cidade. Então, a gente tem duas normas que, por muito tempo, elas foram aplicadas em áreas distintas, em área urbana e em área rural. Em determinado momento, essa aplicabilidade do Código Florestal ela foi necessária, tendo em vista o ambiente natural e a sustentabilidade ambiental presente nas cidades. Então, essa leitura também dos recursos naturais existentes nas cidades, que tem uma função muito importante. Tá? E aqui,
o Código Florestal de 2012 pôs fim a toda e qualquer discussão que existia sobre a aplicabilidade da legislação florestal também nas cidades, principalmente nessa figura da área de preservação permanente ou ripárias. Consideram-se áreas de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas. Então, quando eu falo a questão da incidência, da aplicabilidade dessa decisão, né, tendo em vista todo um regramento jurídico que existe hoje em termos de planejamento urbano, de política urbana, de ordenação das cidades, um momento diferente do que se tinha anteriormente. Antes nós só tínhamos de forma isolada a lei de parcelamento do solo por muito tempo. O Estatuto da Cidade deu um outro norte muito grande para o planejamento das cidades, e mais recentemente outras normas federais que também vieram a estabelecer essas diretrizes gerais para os municípios brasileiros, municípios de pequeno, médio e grande porte. Então, eu estou falando da lei de parcelamento do solo, de dois grandes dispositivos constitucionais que tratam da política urbana, da lei federal que estabeleceu o Estatuto da Cidade em 2001, Estatuto da Metrópole, mais recentemente em 2015, a Lei de Mobilidade Urbana, a própria Lei da REURB, de regularização fundiária, e sem falar a extensa legislação de cunho local, porque o próprio texto constitucional, em seu artigo 30, estabelece que é uma competência do município legislar sempre que houver interesse local e de forma a suplementar a legislação federal, e tendo em vista também a ordenação do território. É uma autonomia, é uma competência do município. Né? Então, algumas reflexões, né, dessa parte inicial. Desculpa, posso te interromper? Não sei se você vai falar disso agora. Pode falar, Letícia. Talvez você até fale, então você me desculpa se eu estiver antecipando. Você acha, então, que pode essa decisão do tema 1010 pode prejudicar a autonomia dos municípios? Pode. Vou falar isso aqui nesse slide. Pode. Tá, pode. Desculpa, então pode seguir. Pode. Então, algumas reflexões dessa decisão e dessa parte inicial da minha fala. Muitos estão preocupados com a questão do marco temporal, da aplicabilidade dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça com esse repetitivo 1010. A decisão é muito clara com relação à incidência da legislação de 2012. Então, sem sombra de dúvidas, para qualquer situação, né, de ilegalidade ou legalidade, no sentido que o município que aprovou há 2, 3 anos atrás, aprovou. Por que eu estou falando legalidade? Porque teve um rito de aprovação, teve um ato administrativo. Mas ele aprovou nos termos da lei de parcelamento do solo, determinando 15 metros. Numa situação dessas, sem sombra de dúvida, se aplicará a incidência desse repetitivo. E nós sabemos também que nesses 4, 5 últimos anos, no Brasil inteiro, tem sido muito comum a implantação de loteamentos, condomínios clandestinos ilegais. Então, não paira dúvida com relação à incidência desse repetitivo, da aplicabilidade de 30 metros na regularização dessas situações, caso seja possível a regularização, tá? Agora, talvez um ponto de provocação e de reflexão para a gente, situações que aconteceram antes da vigência da legislação de 2012. Então, desde a instituição da lei de parcelamento do solo, a introdução da figura da PP urbana na legislação florestal em 89, os municípios, alguns municípios, a gente acho que não tem esse estudo para fazer uma comparação, uma fala efetiva nesse sentido, mas quantos municípios fizeram essa leitura da internalização das APPs urbanas no seu território local? Muitas vezes não se faz nem nas leis de ocupação do solo, nos planos diretores, mas nos códigos ambientais de meio ambiente, como foi o caso de Cuiabá. Então, Cuiabá, desde a década de 90, como inúmeros outros municípios,
já disciplinou uma APP de 30 metros, de forma muito concomitante e igual ao que estabelece a legislação federal, tá? Então, essas situações anteriores a 2012, que talvez serão ponto ou palco de discussão em questões jurídicas, judiciais, administrativas, de aprovações que foram feitas. Tá? O que eu acho também que são situações muito extensiva a determinadas localidades do país. Então, vou dar o exemplo de Cuiabá. Cuiabá, há muito tempo, não aplica a lei de parcelamento do solo. Cuiabá nos projetos de loteamento, nessas aprovações urbanísticas, se aplica nas questões legais e formais, né? Quando eu falo formalidade, aquelas aprovações que passaram pelo crivo do poder público, tanto na questão da aprovação urbanística, quanto na questão do licenciamento ambiental, tá bom? Agora, a gente sabe que tem inúmeros loteamentos Brasil afora, inúmeras ocupações Brasil afora, que não passaram pelo crivo legal. Eu estou falando nessas situações. Tá? Então, no caso de Cuiabá, há muito tempo já se aplica o Código Florestal. Aqui não se discute esse limite de 15 metros ou 30 metros. Talvez essa situação ela é muito específica. Santa Catarina, cidade de Florianópolis, ela tem inúmeros conflitos, São Paulo, Rio de Janeiro, ocupação em APP, situações de consolidação e tudo mais. E por que eu trago isso? O conflito que se tem aqui são algumas situações de áreas que já foram canalizadas. Então, existem inúmeros córregos em Cuiabá canalizados, que a gente nem consegue mais ver vegetação, é totalmente asfalto, é canalização para debaixo aqui em da vinha. Também, mas teve depois... Exatamente. Então, assim... Na época que o Haddad era prefeito, houve uma resolução dizendo que não... Da Secretaria Municipal do Verde do Meio Ambiente, dizendo que não se exige APP de córrego, né, que tivesse sido encanado, porque realmente não tem função uma APP dessa. Exatamente, não tem mais função. E aí vem a questão técnica da perda da função ambiental da área de preservação permanente, daquela função ecológica, da função ambiental, do fluxo gênico, da preservação da paisagem, tudo mais. Então, são essas questões que hoje vêm à tona, em situações pontuais, administrativas, né? A questão objeto da decisão lá de Santa Catarina, assim, a secretaria estava corretíssima ao exigir a aplicabilidade do Código Florestal. Há um tempo atrás, eu me lembrei de uma situação estudando aqui, eu sou professora também na área do direito ambiental, e um aluno chegou para mim e falou assim, eu acho que até quem for de Cuiabá vai saber qual que é essa casa, enfim. O aluno falou assim, professora, eu vou comprar uma casa que está à venda lá na margem do rio Cuiabá. E é uma casa, assim, muito antiga, né? Uma família tradicional, enfim. E eu vou derrubar a casa e vou construir uma mansão com tantos quartos. Eu falei assim, olha, colega, reveja bem a aquisição desse imóvel, porque você não vai poder fazer nada. Você derrubou o imóvel, você vai ter que atender os parâmetros que hoje são exigidos da Lei de Ocupação do Solo, do Código Ambiental. E ali o rio Cuiabá ele tem uma largura de aproximadamente 50 metros, margem de 100 metros. Então, assim, ele não conseguiria aprovar nada no imóvel dele. Você me levou lá, né, Tati? Entendeu? Oi? Você me levou lá, não foi? Você me mostrou o rio. É o que você me mostrou que na sim, época é o Rio Cuiabá que você conheceu. Construir uns decks. Sim, mas aí nesse caso ali do projeto para a Copa de 2014 foi pensado uma revitalização da área do Rio Cuiabá aqui, onde tem o mercado municipal. Era para a Copa de 2014, mas não ficou pronto. Ficou pronto, acho que 2015 ou 2016, não me lembro certinho. Eu acho que a Doriane tá acompanhando, a Doriane pode falar mais tarde, é uma arquiteta estudiosa, professora também, que conhece bem essa realidade da cidade.
E lá foi uma intervenção em área de preservação permanente com essa finalidade de interesse social e utilidade pública. Não, sim, perguntei, mas não só para referência, porque 100 metros dali não sobra nada perto, né? Exatamente. Então a gente tem essas situações. Olha, a Doriane está dizendo aqui, né? Ela mandou uma aqui no chat. Doriane, você quer ligar o microfone e falar você? Pode falar, Doriane. Não, no momento que a Tatiana... Você foi citada. É que no momento que a Tatiana falou do plano diretor de 92, né? O grande plano diretor, eu só frisei, ele era grande porque ele foi feito por equipe própria, né, Tatiana? Então, foi nosso primeiro plano diretor feito por equipe própria, mas antes a gente teve, da década de 70, que era aquele conjunto de planos, né, do Serfal, enfim, que até foi norteado em alguma medida, ou colocou diretrizes aí para os antigos projetos Cura, né? Mas tirando os projetos Curas que foram implementados, todo o restante do plano, que era plano de desenvolvimento, não é? Integrado, alguma coisa assim, PDDI, né? O restante era tudo de gaveta, como foi também no restante do Brasil, né? E com relação à Orla do Porto, foi entregue, se eu não me engano, em 24 de dezembro, no apagar das luzes da gestão em 2014. É 16 que terminou? 16, 14, 15, 16. Então, é isso mesmo. 24 de dezembro de 2016. Isso. Obrigada, Doriane, valeu. Então, tem a situação também, dando sequência aqui, os loteamentos não implantados, né, em fase de aprovação. Esses loteamentos já seguem o rito todo consubstanciado no Código Florestal de 2012, observando esse limite mínimo de 30 metros, que a gente tem uma variação de acordo com a largura do corpo hídrico, principalmente, para definição do limite da área de preservação permanente. Modulação dos efeitos. Então, parece que na parte final lá da decisão, né, da votação, se decidiu pela modulação dos efeitos ex-tunc, né? E isso está sendo muito polêmico, porque são essas situações anteriores à data da decisão, que foi a 22 de abril de 2021. E se essa decisão ela iria até 2012 ou situações anteriores a 2012. Eu trago para vocês também que permanece, eu acho que o que é mais interessante em todo esse contexto é a decisão já do Supremo Tribunal Federal com relação, vou até colocar o outro slide aqui, da imprescritibilidade da pretensão da reparação civil de dano ambiental. Então, pessoal, é indiscutível, né, que havendo dano ambiental na esfera civil, poderá se buscar essa reparação. Tá? Então, eu acho que essa decisão do Supremo ela tem muito mais força do que a própria questão da decisão do repetitivo 1010, recente agora, do Superior Tribunal de Justiça, para situações antigas que venham realmente a provocar danos ambientais, visando essa reparação, né, essa indenização ou compensação, conforme for o caso. Então, não muda o cenário. Desculpa, Tati. Pode falar, Letícia. Não, então, não muda o cenário que nós já tínhamos, entendeu, Letícia? Não muda o cenário jurídico que nós já tínhamos. Agora, da leitura da decisão, situações a partir de 2012, e situações assim, que houveram aprovações com base na lei de parcelamento. E a gente está falando também de um reflexo de loteamentos que foram aprovados com base na legislação à época, tudo certinho, que não provocam danos ambientais. Então, talvez esse que seja o cuidado e o receio de toda essa discussão. Que se foi aprovado... Na busca da reparação, e às vezes não se... Exatamente, de loteamentos que foram aprovados. É um jurídico perfeito, né? Houve a aprovação. Perfeito, exatamente. Houve processo para se analisar a solicitação e houve a aprovação. Então, teoricamente, não deveria, né, haver reflexos nisso.
Exatamente, exatamente. O reflexo é que se aquela atividade ela está ocasionando um dano ambiental, porque às vezes foi um loteamento aprovado com base já no Código Florestal de 30 metros, mas está fazendo lançamento clandestino de esgoto, por exemplo. Tem alguma situação de ilegalidade dentro daquele loteamento e que está ocasionando dano ambiental. Mas aí... Então, é essa sensibilidade que tem que ser olhada. Sim, mas aí o lançamento clandestino de esgoto é diferente de faixa de APP. Sim, também né? tem isso. São coisas, seriam infrações diferentes. Se exigir, né, a recuperação desses 15 metros que estariam faltando naquele loteamento. Só que aí é o papel da REURB, entendeu? Uhum. A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, tá, Letícia? Nesse cenário também tem a questão da aprovação urbanística e da aprovação ambiental do loteamento. Então, para a aprovação urbanística do empreendimento, geralmente solicita que já tenha a licença prévia ou a licença de instalação do loteamento. Então, é condição sine qua non que sejam respeitadas as diretrizes ambientais no licenciamento ambiental para aprovação urbanística do licenciamento. E aí vem a questão da autonomia do município, porque tem diversos municípios brasileiros, em seus planos diretores ou nas suas normas de uso e ocupação do solo, trouxeram critérios de áreas urbanas consolidadas, de processos de urbanização, que diferem da questão do Código Florestal, difere da questão da lei de parcelamento do solo. Nós estamos falando de cidades antiguíssimas, como é Cuiabá, que tem 302 anos, a gente tem um centro histórico. Quantas cidades têm áreas históricas, áreas tombadas, cidades que cresceram às margens dos corpos hídricos? Então, muitas vezes não se observa nem 5 metros, 10 metros, vai demolir uma casa histórica para respeitar esse limite de 15 metros? Então, é essa insegurança que talvez, essa percepção que se tenha de um entendimento equivocado da leitura dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Tati, o Heron está falando aqui no chat sobre... ele é de Santa Catarina, né? Pelo que entendi, ele está falando da situação lá. Heron, você quer abrir o microfone e falar com a gente? Se você quiser, eu leio aqui também o que você escreveu, como você preferir. Oi, sim, estou me ouvindo? Sim. Olá, Heron, tudo jóia? Tudo bem. Então, aqui em Santa Catarina, a jurisprudência do TJ, ela era quase que, assim, pode pegar esses julgados, era ali na casa dos 90 e poucos %. A jurisprudência, ela sempre acabava concedendo a segurança em mandado de segurança para reduzir essa metragem para 15 metros. Exatamente. E era um procedimento tão corriqueiro que a gente começava o licenciamento ambiental, os órgãos barravam, aplicavam o Código Florestal e depois entrava no judiciário e conseguia. E aí, depois de tanto que eu acho que o MP acabou batendo em cima, chegou ao STJ, e aí hoje, praticamente, essa decisão ela botou uma pá de cal na jurisprudência do TJ, e aí muita gente que teve empreendimento licenciado aqui, agora está numa situação de, vamos dizer assim, de ilegalidade, né? Mesmo sobre o mantra da legalidade anterior. Heron, eu acredito que essa decisão do STJ, ela vai ter um efeito a partir do Código Florestal de 2012, e não situações anteriores. Então, se foi um loteamento que foi devidamente aprovado, mesmo com 15 metros, tá bom? Anterior a 2012, eu acho que tem como brigar muito, tá? Porque o acordo, ele é muito nítido nesse sentido, da vigência da legislação a partir de 2012. Tá? E o caso concreto é muito específico, de situações de aprovações a partir da vigência de 2012. Uhum. Tá? Eu acho que tem uma linha, né, tem um argumento plausível para situações anteriores. Uhum. Tá? Mas a partir de 2012 permanece, então, a aplicação do Código Florestal. Se for licenciado em 2014, 2016, 2017... Sim, 30 metros. Tá, obrigado. Eu acho que aí vocês vão ter uma briga boa, e não vai ter êxito nessa briga, creio eu, tá? Então, essa decisão do STF, uma decisão que todos já conhecem também, eu acredito eu.
E o que a decisão ela toca diretamente na regularização fundiária? Isso foi aventado pelo relator do voto. Então, na parte final da decisão, ele coloca a hipótese dos autos, então, na situação concreta, e a delimitação do tema 1010 do STJ não contempla o exame da sua aplicação para fins de objetivação de tese, pois desdobra da controvérsia inicialmente fixada para julgamento, daquelas 3 situações específicas, que não trata de regularização fundiária de núcleos informais. Então, aqui a tese fixada não tratou de núcleos informais consolidados nos termos da lei da REURB. Tanto é que a aferição do repetitivo 1010 se deu em 2019, nós já tínhamos a instituição da lei da REURB, desde o final de dezembro de 2016, por meio de uma medida provisória, 759 de 2016. Então, não abarcou as diretrizes da lei da REURB nessa decisão da tese 1010 do repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. Eu tenho visto algumas discussões em lives, em webinars, e até vi uma fala bem interessante de um promotor de Santa Catarina, Heron, que trata até a REURB como alternativa para essas discussões, tá bom? Então, você colocou aqui, olha, um loteamento que foi aprovado em 2016, 2014. Rito legal, ato jurídico perfeito, e naquele momento se entendeu 15 metros. Neste caso, dependendo da situação, é lógico, a REURB pode abarcar essa situação. Só que a REURB ela tem um rito muito específico. E o município ele tem que declarar esse interesse nessa regularização específica. Tá bom? Então, a gente tem todo um regramento jurídico que trouxe uma política nacional de regularização fundiária urbana, não trouxe uma distinção de pequeno, médio ou grande porte dessas cidades no Brasil, mas então uma diretriz geral para todo o território nacional. A dimensão da REURB não é tão somente fundiária, é uma dimensão muito maior, que envolve questões jurídicas, urbanísticas, sociais e ambientais. Tá? Muitas vezes a gente pensa que é só titulação, regularizar, concedendo título para aquele ocupante. Não. A REURB, ela trata de uma regularização fundiária plena, e essa é a grande dificuldade dos municípios, porque na maioria das vezes não tem estrutura e não tem orçamento para implementar essa regularização fundiária plena, que visa um direito à moradia digno, a dignidade da pessoa humana, uma habitabilidade adequada, não fazer caixotinhos e regularizar aqueles caixotinhos, urbanisticamente atende às diretrizes, tem infraestrutura necessária nessa regularização fundiária. Então, assim, é uma compreensão muito maior e uma dificuldade muito grande, porque grande parte das responsabilidades estabelecidas na Lei Federal de 2017 foram delegadas aos municípios, né, de estudos, de implantação de infraestrutura, de acompanhamento, e a gente sabe que tem diversos municípios que não têm como abraçar a causa da regularização fundiária urbana de forma plena, sustentável, né, nesse tripé da sustentabilidade econômica, social, ambiental, principalmente, e integrada ao contexto da cidade. Com base na lei da REURB, seguindo até o que já existia na Lei Federal Minha Casa Minha Vida de 2009, foram estabelecidas 2 modalidades de regularização fundiária. Regularização fundiária de interesse social, a REURB-S, e a regularização fundiária de interesse específico, a REURB-E. Então, a REURB-S, aplicável aos núcleos urbanos informais, ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo Municipal. A lei definiu bem o enquadramento do que vem a ser REURB-S. Tá? Por que desse enquadramento e essa delimitação, fazendo uma distinção? E a REURB-E é tudo que não for REURB-S, porque a lei concedeu vários benefícios e isenções a essa categoria, a esse enquadramento da regularização fundiária
de interesse social. O decreto regulamentador 9.310 trouxe um limite, né, para fazer essa distinção. Talvez não seja um critério mais adequado, mas foi o critério mais utilizado, que foi a renda por família, que não pode ser superior a 5 salários mínimos. Então, é norma geral. Se, porventura, o município quiser estabelecer um critério diferenciado, né, 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, deve e pode fazer isso. O que o município não pode fazer é estabelecer um regramento diferenciado de 6, 7 salários mínimos, porque aí estaria contrariando a norma federal, que é a lei da REURB, que trouxe esse piso mínimo, né, um parâmetro mínimo para todo o território nacional. Quando que a figura da APP aparece na Lei Federal 13.465? Assim, geralmente no Código Florestal trouxe todo um regramento, né, um capítulo inteiro de área de preservação permanente. E na Lei de Regularização Fundiária, o dispositivo foi muito simples, né? Podia ser melhor esmiuçado, detalhado, mas enfim, uma leitura muito objetiva e simples. Artigo 11, parágrafo 2º. Constatada a existência de núcleo urbano informal, situado total ou parcialmente em área de preservação permanente, ou em área de unidade de conservação de uso sustentável ou de proteção de mananciais, definidas pela União, estados ou municípios, a REURB observará também o disposto nos artigos 64 e 65 da Lei Federal de 2012, hipótese na qual se torna obrigatória a elaboração de estudos técnicos no âmbito da REURB que justifiquem as melhorias ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, inclusive por meio de compensações ambientais, quando for o caso. Então, a figura da APP urbana, na lei da REURB, é vinculada ao núcleo informal consolidado. Né? Então, aquela APP, aquele núcleo localizado total ou parcialmente naquela área de preservação permanente, nos termos do Código Florestal Brasileiro. E os conceitos de núcleo informal? A gente tem 2 conceitos estabelecidos na lei da REURB. O núcleo urbano informal, mais voltado para situações ilegais, clandestinas, irregular, por algum motivo ou modo não foi possível a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização. Talvez a tua situação, teve um ato jurídico perfeito, 2014, né, atendeu uma legislação, a lei de parcelamento do solo. Essa declaração do repetitivo só aconteceu agora, em 2019. Tá? Talvez seja um núcleo urbano informal. Aí tem que ver que nível de consolidação está esse núcleo urbano informal. Consolidado, que na minha opinião, eu não sei se eu poderia falar esse termo, que esse conceito ele veio substituir o conceito de área urbana consolidada. Tá? Já que a lei da REURB revogou o conceito da Lei Federal Minha Casa Minha Vida, que está lá no Código Florestal de 2012. Então, aquele de difícil reversão, considerados o tempo de ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo município. Então, esse loteamento, além dele ser informal, ele está numa situação de consolidação, conforme o conceito? Estando enquadrado nesse conceito, tem todo um rito específico de aprovação da REURB. Primeiro, é um procedimento administrativo realizado junto ao município, junto ao Poder Executivo. Não adianta, muitas vezes, a gente alegar em ações judiciais, ações civis públicas que pleiteiam demolição, olha, o interessado aqui, ele se enquadra na lei da REURB, aquela região está no núcleo informal consolidado. Só que, para fins de efeito de uma decisão, precisa ter uma motivação por parte do executivo, precisa ter uma aprovação previamente por parte do executivo municipal. O município ele precisa declarar, exteriorizar esse ato. E
assim, acho que indo para a parte final dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, o que é a jurisprudência, né? A leitura da jurisprudência com relação à aplicabilidade da REURB e áreas de preservação permanente, né? Porque esse é um ponto muito polêmico quando a gente vai discutir essas questões com, por exemplo, com o Ministério Público, né? Da aceitação ou não da lei da REURB. Hoje existem 3 ações declaratórias de inconstitucionalidade questionando a REURB, né? Eu acho que uma pelo Partido dos Trabalhadores, uma pela Procuradoria-Geral da República e outra pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil. Então, desde 2017, né, essas ações ainda não foram decididas. Já estamos em 2021. Como foi a discussão do Código Florestal Brasileiro, que demorou muito tempo. Então, a jurisprudência, e eu percebi que a jurisprudência de São Paulo, né, do Estado de São Paulo, TJ, está muito favorável à aplicabilidade da REURB em núcleos informais consolidados. Aqui, essa jurisprudência é bem interessante, porque é uma situação de risco, e aqui ocorre, desocupação determinada por sentença de procedência integral. Existe demora no cumprimento da retirada dessas famílias, né, do dever de proceder à regularização fundiária. Ação civil pública, ora julgada parcialmente procedente, determinando-se a instauração da REURB conforme cronograma a ser fixado em fase de cumprimento de sentença, danos ambientais a serem contemplados na REURB. Então, aqui a própria ação civil pública determinou numa situação de desocupação em área de risco, a realização da REURB. E no caso de danos ambientais, que esse dano ambiental ele seja analisado e mensurado na regularização fundiária, no procedimento administrativo próprio. Bem interessante essa jurisprudência em São Paulo, e é recentíssima, pessoal. Publicação 17 de dezembro de 2020, final do ano passado. Essa também do TJ de São Paulo, já de 2018. Também outro ponto muito polêmico, né, quando a gente discute REURB, é a regularização de áreas públicas. Tanto na questão de interesse específico como de interesse social, principalmente de interesse específico. E aqui a jurisprudência de São Paulo foi favorável, bem público suscetível de regularização fundiária, nos termos da Lei 13.465 de 2007, e possibilidade de regularização de ocupação em áreas de preservação permanente. Então, o TJ de São Paulo decidiu pela regularização dessa ocupação, desse núcleo informal consolidado em área de preservação permanente. Essa decisão aqui também é bem interessante, São Paulo, 2019, né? Aqui, a situação do imóvel em área de preservação permanente não constitui óbice à regularização fundiária. Então, assim, a gente tem visto, né, principalmente no Tribunal de Justiça de São Paulo, essa leitura com relação à aplicabilidade da REURB nos núcleos informais consolidados, desde declarados pelo poder público municipal, que não constitui óbice. E a gente percebe um receio muito grande por parte dos técnicos municipais que trabalham com regularização fundiária, quando cai no colo um núcleo informal consolidado que tem parcela daquele núcleo em área de preservação permanente. O pessoal já fala, tem APP, é uma análise mais demorada, esse estudo, a gente não tem um técnico específico, tem que mandar para a Defesa Civil, e tem que mandar para a Defesa Civil mesmo, porque tem que verificar se é área de risco, também fazer essa distinção de área de risco e de área de preservação permanente, isso é importante também nesses processos de REURB. A REURB trouxe um regramento específico de área de risco e um regramento específico para áreas de preservação permanente. Tati, então, em áreas de risco... recorda... Oi, Tati. Desculpa, você sim. se recorda se essas decisões aqui do Estado de São Paulo são em áreas de manancial? Não, só fala área de preservação permanente. Porque isso, não saberia te falar, Letícia. Aqui em áreas de manancial, o TJ manda sair? Que são as nossas, da onde vem a nossa água, né? Aqui na capital, são as represas do Guarapiranga e da Billings, que sofrem muito com invasão, né, das áreas de mananciais, e houve denúncias
pesadíssimas, inclusive, de loteamento irregular por parte de facção criminosa de área em APP de manancial. E aí, pelo menos nessas áreas, eles têm sido bastante rígidos. Entendi. Letícia, são 3 situações que a REURB permite a regularização. Em APP, áreas de mananciais e unidades de conservação de uso sustentável. Então, se enquadrando nessas diretrizes da REURB, poderia ocorrer a regularização fundiária urbana, sim. Tá? Só que tem que ser estudo muito bem feito, aprovação seguindo o rito adequado. Geralmente é o município que está à frente, porque é de interesse social. Então, o município, quando for de interesse social, o município ele é o responsável pela regularização e pela implementação da infraestrutura, diferentemente das situações de interesse específico. Tá? Aí a gente vai ter uma outra leitura, um outro rito disciplinado na lei da REURB. Entendi. Mas, assim, a lei da REURB não proíbe a regularização em mananciais. É esse dispositivo aqui que a gente fez a leitura lá em cima, ó. Você quer ver? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ou de proteção de mananciais definidas pela União, estados ou municípios. Tá? É uma das 3 situações previstas. O problema dessa briga é que o município sempre vai ter intenção de regularizar, porque ele arrecada IPTU. E existe o uso eleitoreiro disso também, né? Muito, muito. Porque daí esse é o perigo. A área nem é regular, e aí vai vereador e leva equipamento público para o local, e leva por saúde, leva pão de ônibus, e leva não sei o quê. E aí a prefeitura começa a cobrar das pessoas, aí como é que você vira para essa pessoa que está pagando imposto e fala para ela que ela não pode morar lá? Não faz o menor sentido. Mas do ponto de vista da preservação dos mananciais em si, é preocupante, porque agora São Paulo está sempre à beira de uma nova crise hídrica, né? E essas ocupações irregulares, elas podem até serem regularizadas, mas, pelo menos na minha opinião, elas continuam estando onde não poderiam estar. Então, é um problema muito sério, né? Porque a gente já passou por maus bocados com a história de crise hídrica, podemos passar novamente, e aí é uma discussão, assim, eu não vou nem entrar porque ela não vai ter fim, porque ela opõe, né? Aquela história, em tese nunca opõe, mas eu quero saber quem é que tem a resposta mágica. Então, na prática, acaba opondo direito à moradia e direito ao meio ambiente, as duas coisas, direitos fundamentais, né? É bem complicada a situação. Sim, e aí a gente vê a falha do poder público local, municipal, na retirada dessas famílias. Quantas situações eu já vivenciei por determinação judicial de desocupação de áreas ocupadas irregularmente por pessoas de baixa renda, que se reuniam várias secretarias, e aí você via a dificuldade de fazer a retirada. Primeiro, não tem dinheiro. Vai desocupar, mas para onde essas pessoas vão? Aí assistência social, tem que fazer o levantamento das pessoas previamente, mas não tem pessoa. Gente, é uma loucura. E aí não saía do papel. E eu acredito que essa dificuldade, ela ainda persiste. Porque tirar de lá para pôr no meio do nada também não é solução, né? Exatamente. E aí hoje se fala em aluguel social, se fala nos núcleos habitacionais, mas aí você tem que fazer esse cronograma, esse planejamento que geralmente o município não tem, essas decisões que devem ser cumpridas e não são. Essa é a realidade do poder público local. E sem falar da preocupação, o perigo que é a questão da regularização, né? Esse perigo eleitoral. Nós tivemos no ano de 2016 e 2017, aqui no período eleitoral municipal, mais de 80 invasões aqui na cidade de Cuiabá, em áreas públicas e privadas. Então, sempre que tem um pleito municipal, é o momento em que as pessoas
fazem essas ocupações clandestinas legais à margem da ilegalidade mesmo. E com a conivência de políticos, o que é pior de tudo. Porque daí o político vai e promete para a pessoa que depois regulariza, né? E ganha o voto. Existe esse uso político mesmo, né? E é uma pena, porque moradia é uma coisa muito séria. É complicado mesmo. Mas, Tati, eu queria te pedir para você se dirigir para o final, para a gente ter tempo de ver mais perguntas das pessoas. Tá cortando, Letícia. A minha internet não tá eu só boa. vou finalizar. Eu só vou finalizar aqui. Essa jurisprudência de São Paulo, de 2019, ela tem como fundamento os artigos 64 e 65 do Código Florestal de 2012. Então, para a regularização fundiária urbana, quando for de interesse social, o estudo técnico a ser elaborado pelo interessado, pelo próprio município, quando for de interesse social, ele tem que observar todo esse rito. Então, desde 2012, já tinha um parâmetro estabelecido na lei do Código Florestal, né? Para a regularização fundiária de interesse social, e, quando não for de interesse social, de interesse específico também, dentro do artigo 65, que traz mais exigências para aquela regularização e para a elaboração do estudo. Então, esse estudo tem que ser feito por um profissional habilitado, com a devida RT. Então, não traz a necessidade de um estudo multidisciplinar, mas eu acho que é interessante. E até a prefeitura também, os municípios, eles devem se estruturar melhor com esse olhar interdisciplinar para a regularização fundiária, né? Tem que ter uma assistência social, tem um advogado também, um jurídico, que dê esse suporte nessas análises, porque cada regularização vai ter uma variável diferente, cada regularização é uma situação específica, e a gente não pode ter um olhar único para todas as situações que chegam em decorrência desses processos de urbanização e dessas ocupações. Eu acho que a minha fala é aqui, eu acho que agora é um momento de discussão, eu trouxe muitas provocações, é uma leitura ainda de uma lei que é muito questionada, a lei da REURB. A gente tem visto algumas jurisprudências que são interessantes para fins de regularização fundiária, mas como contraponto a gente tem todas essas mazelas, que foram citadas principalmente pela Letícia. A gente não tem municípios com estrutura adequada e a regularização ela também tem esse perigo, né, principalmente nos momentos de pleito eleitoral. Obrigada a todos. Tati, muito obrigada. É um conteúdo muito rico. Eu queria até agradecer a sua dedicação, né? Vocês devem ter acompanhado, né, pessoal? A gente anunciou, tem 15 dias, mais ou menos, a realização desse encontro. E a Tati está, nesses últimos 15 dias, né, reunindo essas informações, muito dedicada, muito preocupada com o que ela ia trazer aqui para dividir conosco. Eu agradeço muito a preocupação, a deferência, o carinho, a presença, a oportunidade, porque, assim, pessoal, todos os nossos encontros, todas as palestras são gratuitas, né? Então, assim, vocês não pagam nada, mas eu também não pago nada para quem vem aqui falar. Então, a Tati está aqui porque é professora, porque gosta do tema, porque gosta de discutir o tema, e por isso eu agradeço muito. Eu vou já passar para as perguntas. Aliás, antes, deixa eu avisar, porque às vezes tem alguém que não tem pergunta, né, e já quer sair. Então, só para dar um aviso, pessoal, os certificados ficam agora disponíveis no próprio site da Simpla. Então, se vocês puderem depois dar uma olhadinha. Tati, você pode fechar o seu compartilhamento para eu mostrar para o pessoal onde faz o download? Eu vou mostrar o meu aqui, então. Onde está? Aqui.
Tá aparecendo já? Sim. Ok, então, que é o site do Simpla, né? Cada um vai entrar na sua conta. Aqui eu tô logada na minha. Aí vocês veem em meus ingressos, vem eventos encerrados. Ele vai carregar todos os eventos em que vocês já participaram. Aí você vem, depois que ele está encerrado, então depois que a gente acabar aqui o nosso encontro, que eu fechar o Zoom, fechar o sistema, ele já aparece como um encerrado. Aí é só vir aqui, ó, dentro do quadradinho do encontro de hoje e clicar em certificado que vai aparecer para fazer o download. Do evento anterior, eu recebi mensagem de pessoas que estavam com dificuldade para fazer esse acesso pelo celular. Eu testei e consegui, mas é mais chatinho mesmo. Pelo computador é mais fácil. E lembrar de sempre estar logado, porque senão o sistema não consegue puxar as informações. Se vocês quiserem fazer pelo celular, uma opção que funciona melhor do que acessar o site pelo navegador é baixar o aplicativo da Simpla. Aí dá para fazer o download. É isso que eu queria já dividir para quem, né, antes que, não sei, de repente, às vezes tem alguém que queira sair. E aí eu vou passar aqui, então, já para a pergunta da Cássia. Então, ela está falando aqui que tem muitas situações, né, que envolve a REURB, ou quando não há regularização, né, que se exige que o município solucione o problema habitacional das pessoas, que isso pode ser, né, uma burla às políticas habitacionais, e outra situação que decorre de quando existe uma determinação para desocupação de área pública e há o risco de uma nova ocupação. É isso mesmo, Cássia? Eu entendi corretamente o que você... Sim, Tudo bem? Muito prazer. boa noite. Prazer. Eu participei semana passada, adorei, já estou aqui de novo. Ai, enquanto tiver, estarei de tudo para estar presente. O tema é realmente fascinante. Nós temos, eu sou procuradora do município de Natal, então assim, a gente trabalha com um REURB, assim, e eu pego toda sorte de decisões, de juiz que manda retirar, de juiz que manda regularizar, de situações que na prática também trazem muito desconforto, que é como agora, por exemplo, nós estamos com um prédio público que foi invadido. Nós terminamos na negociação para poder liberar esse prédio público, que era um prédio que tinha sido, inclusive, tombado pelo IFAM, está na área do conjunto histórico, arquitetônico, assim, bem complicado, não envolve bem o tema da aula, da palestra, mas tem relação com a REURB. Sim. E nós terminamos tendo que fazer um acordo, embora tivéssemos entrado passando reintegração de posse, porque o juiz determinou que somente faria a desocupação do imóvel quando o município resolvesse o problema habitacional das pessoas que tinham invadido o imóvel. Isso daí está se tornando extremamente comum aqui. Diversas situações dessas, e isso daí o que é que termina acarretando? São movimentos que atuam dessa forma, eles terminam por conseguir, por conta dessas decisões, seja por reintegração ou, às vezes, por ações de serviços públicas, furar a fila das políticas habitacionais. Porque eu não sei se Letícia tem muito conhecimento nessa área, mas assim, o que é que normalmente acontece? Quando você tem a política habitacional, se define nela o que se chama demanda fechada e demanda aberta. A demanda aberta do Minha Casa Minha Vida é aquela que vai para sorteio, né? A pessoa se inscreve e é sorteada. E a demanda fechada é uma parte que geralmente é destinada ao ente municipal para ele poder resolver esses problemas habitacionais existentes. Então, essas pessoas terminam meio que fora da fila. A questão é levada a um conselho e o Conselho de Habitação, nunca vi reprovar nenhuma, termina essas pessoas, independentemente da data da ocupação, do tempo da ocupação, da prioridade que o município teria em algumas situações de risco em APP ou em outras circunstâncias, termina tendo que privilegiar, e aí o privilégio é bem entre aspas mesmo, porque assim, privilegiar na questão do acesso, né, à habitação em programas habitacionais dessa forma. E outra questão que assim, a gente também vive muito na prática é o risco quando há desocupação de um determinado imóvel, seja em qual circunstância for.
porque se a gente é obrigado a manter fiscalização permanente, com guarda municipal presente, é super difícil implantar alguma coisa no local, porque às vezes por exemplo, agora nós estamos com uma situação bem peculiar, essas pessoas está sendo entregue uma última unidade habitacional do Minha Casa Minha Vida, que tem sido feito já há algum tempo, e vizinho, o município já desapropriou um terreno para construir escola, creche e tal, né, equipamentos comunitários. E a guarda está lá permanentemente fiscalizando esse terreno, porque na hora que souberam que o terreno era municipal, já estavam se preparando para invadir. Nossa. E aí você acabou de ser desapropriado, sabe? Assim, é uma coisa impressionante, impressionante. E eu acho que essa crise agora, decorrente da pandemia, tem agravado muito. Não sei na cidade de vocês, mas aqui a quantidade de gente na rua pedindo dinheiro é uma coisa impressionante, impressionante. E isso daí, lógico, que vai refletir nessa questão habitacional. Desculpa, não era bem uma pergunta, eu acho que mais um desabafo. Não, mas eu agradeço. E eu tenho certeza que a Tatiana, né, que também foi procuradora municipal, ela deve te entender muito melhor do que eu. Até agradeço pelos esclarecimentos. Não sabia dessa diferença, né, de fechada e aberta. Eu conheço mais pelo que eu acompanho aqui em São Paulo do que sai no noticiário. Pois é, isso é muito da prática, né? De quem está no dia a dia. Então, quer dizer assim, se eu organizar uma ocupação e depois de um mês entrar com uma ação judicial, eu furo a fila. Termina na prática acontecendo isso. Nossa, e aí o município ele tem que se virar nos 30, em Cássia, aí o município ele tem que se virar nos 30, aquele programa, aquele planejamento que ele tinha feito cai por terra, né? Aquela lista de pessoas já contempladas no programa do município, aí tem que se virar para ver como que vai fazer essa remoção e fazer a desocupação. E quem está na fila não sabe, agora né? Quem está na fila não sabe o que está acontecendo. Não sabe. Agora aconteceu um fato tão inusitado. Invadiram o prédio um prédio da universidade que estava fechado, inclusive tinha sido a Faculdade de Direito antigamente, e esse prédio estava fechado há um tempão. Eles invadiram, a ação foi proposta da universidade contra eles, o juiz chamou o município para participar, porque nas ações de reintegração o município deve participar. Resultado, a situação atual, o município alugou um prédio para eles ficarem temporariamente, porque parte deles já seriam beneficiários de um programa que já está em execução, feito pelo Estado, não é nem pelo município, feito pelo Estado, mas o município é quem está arcando com o aluguel desse imóvel, com toda assistência, porque a opção seria essa, ou aluguel social e outras coisas, né? Assim, termina assim. E eu até disse um dia desse, eu fiz um desabafo, eu estou realmente desabafando muito, eu disse um dia desse à defensora pública, vocês tomem muito cuidado, porque vocês estão eu tenho a preocupação de vocês não estão sendo até usados por esses movimentos, criando realmente uma ideia de que há uma fragilidade, que às vezes não está comprovada, não tem nada que demonstre. Às vezes foi gente que veio do interior, que resolveu vir morar na capital, arriscar, e entra num movimento desse, invade, quer dizer, pessoas que chegaram há 2 meses na cidade, né? Eu não me lembro se era qual é o município, era a capital, não sei se é na sua terra, Tatiana, que tinha um programa de habitação, não, de assistência social, que fixava um prazo para as pessoas que vinham. Não. Eu já ouvi falar nisso, que tinha uma circunstância bem assim, o município dava um prazo para as pessoas resolver a questão dela de profissional e ter renda, senão o município dava passagem de volta para o interior, de onde ela tinha vindo. Não sei se isso procede, mas termina inchando, as capitais terminam inchando, né? Cássia, acho que a sua fala é mais de angústia, né? De tentar resolver uma questão e não conseguir. Eu me lembro que nós tínhamos situações de desocupação que era uma ação conjunta, assistência social, serviços urbanos. Por quê? A assistência social tinha que fazer o levantamento e o serviço social ele tinha que fazer a mudança daquele ocupante. E aí já tinha que ter o trator para derrubar a casa, quando era bem público. Porque senão, no final do dia, já tinha uma outra pessoa ocupando a casa. Agora, eu vejo também, a leitura que eu faço dessa minha vivência que eu tive, é a
a não conectividade, né, essa dissociação da política habitacional com regularização fundiária. Sim. E também a falta de planejamento por parte do município, porque hoje a gente tem vários instrumentos no Estatuto da Cidade que poderiam, eu não falo resolver totalmente, mas diminuir ou equacionar algumas situações. Por exemplo, operações urbanas consorciadas, entendeu? O próprio estudo de impacto de vizinhança como medida compensatória urbanística, por que não desenvolver um mini conjunto habitacional com determinadas casas pelo impacto daquele empreendimento? A própria questão também de transferência do potencial construtivo para situações de regularização fundiária e, consequentemente, habitação social. Então, assim, não se planeja a cidade. E a gente tem ferramentas. Então, é o planejamento contínuo que não existe, infelizmente. E quando há o planejamento no processo, por exemplo, a gente agora está vivendo isso na revisão do plano diretor, a gente querendo, porque em Natal tem o problema da concorrência entre a transferência de potencial e a outorga. O valor da outorga é tão baixo que ninguém consegue viabilizar a transferência. E, por mais que a gente explique, justifique e demonstre, há uma pressão para que seja mantido o mesmo percentual, ou seja, vai ser mais 10 anos de risco para a política urbana, de novo, né? Porque a gente não consegue viabilizar. Sim, quando não tem interesse do setor... porque tanto se arrecada pouco... Verdade. Tanto se arrecada pouco para poder gerar, né, essa mudança, implantação em projetos específicos, como não pode utilizar a transferência porque ela não é atrativa, né? Assim, a questão urbana é bem complicada. Mas você falou muito sobre a questão, aproveitar e fazer só mais uma pergunta, aí dentro do tema. Como é que você encara essas decisões? Você acha que elas realmente se atêm? Pelo menos assim, eu já vi algumas falas a respeito, e elas estariam mais relacionadas a novos loteamentos que venham a ser implantados, e só se aplicariam a loteamentos, e não a toda e qualquer construção. Você raciocina dessa forma também, ou um posicionamento apressado nesse sentido? Não, eu acho assim, pela leitura da REURB, você tem uma dimensão que não é só fundiária. Se não, eu digo em relação ao tema 1010. Ao tema 1010... Repete, então, eu estava fazendo uma outra leitura. Desculpa. Agora sim, uma pergunta. Assim, eu já vi alguma manifestação a respeito, a pessoa sustentando que essa decisão se aplicaria a situações de loteamento, especialmente loteamentos novos, não uma construção isoladamente, porque as decisões que deram origem ao tema vinham de aprovação do loteamento, e especialmente em razão da lei do parcelamento do solo, que é realmente que trata de loteamento e parcelamento do solo, né? Não se aplicaria toda e qualquer construção a partir daí, por ser um conflito entre a lei de loteamento e o Código Florestal. Eu, assim, nunca parei para pensar nesse aspecto, mas eu acredito que seria para situações isoladas ou situações de loteamento. Tá? Então, o objeto da decisão é uma situação isolada. Pelo que eu li aqui, é uma situação isolada, não é uma situação de um loteamento que foi aprovado. Talvez essa casa isolada ele estivesse num loteamento que foi aprovado há muito tempo atrás, com esse limite de 15 metros. Mas quando ele fez a derrubada total do imóvel dele, já há a superveniência das normas que estão vigorando naquele momento. Então, a partir da edição do Código Florestal de 2012, quando inseriu o artigo 4º, que as APPs se aplicam em áreas urbanas e rurais, eu não tenho dúvidas mais com relação à aplicabilidade da APP em área urbana em detrimento da lei de parcelamento do solo. O que ele tentou foi resgatar uma taxa de ocupação que ele já tinha com a antiga residência. Sim. Tá? Aí a gente vê a questão que essa decisão ela não é tão simples como ela parece, né? Porque todas essas situações de informalidade nas cidades não passaram pelo crivo de uma aprovação de um loteamento regular. E a APP, ela incide em qualquer situação. Não só de loteamentos. É a situação geográfica que existe em área urbana.
né? Que pode ser de cursos d'água, que pode ser de serras, montes, montanhas, encostas, declividade. A gente não pode esquecer da área de uso restrito também, que tem aplicabilidade nas cidades, né? Naquela declividade entre 25 e 45, um lote urbano que esteja com essa situação. Então, na minha opinião, essa decisão ela não se aplica tão somente a loteamentos. É porque eu achei estranho. Porque o objeto de discussão foi uma aprovação de uma residência. Tá? E outro ponto também assim, questionado, ela não ter definido a incidência, né? A partir de quando se contaria... Então, esse também é um outro ponto questionável dentro da decisão. Eu, assim, quem lê o acórdão, quem lê o acórdão é muito nítido que é a partir de 2012, mas outros entendimentos por outros atores podem entender que sejam situações anteriores. STJ sendo STJ, é bom ter por escrito, né? Sim, com certeza, com certeza. Mas eu acho que a grande polêmica de aplicabilidade, Cássia, será de situações anteriores a 2012. Questionar isso, a retificação, a recuperação dessa diferença de 15 metros e loteamentos que foram aprovados. Eu acho que isso não prosperará. Agora, situações de 2012, como o Aaron falou, o loteamento que foi aprovado em 2014. Isso aí já é mais recente, pós a vigência do Código Florestal de 2012. Loteamento legal, aprovado, mas que determinou a aplicabilidade da lei de parcelamento do solo. E se for para a parte histórica da cidade, né, para as regiões históricas de surgimento da cidade, todas elas, como você falou, são à margem dos rios. Né? Eu só me lembro da situação de Recife, que Recife é cheia de rios, né? Ela é toda entrecortada por rios. E é complicado. Eu acredito que para essas situações o repetitivo não terá muitos efeitos. Agora, situações pós-2012, sim. Okay. Tá? Tanto de loteamentos, de situações isoladas, seja de uso residencial, uso comercial, para qualquer atividade que esteja ocupando a área de preservação permanente. Ok, obrigada. Tá? Minha impressão. Tá? Cássia, muito obrigada, viu, pela sua participação. Espero vê-la novamente. Será sempre muito bem-vinda. Ok, obrigada também, Letícia. E falando em pessoas muito bem-vindas, temos de volta o Fabrício, que quer fazer uma pergunta para você, Tati. Tá certo. Boa noite a todos, estão me escutando bem? Sim. Olá, Fabrício, tudo bom? Manda ver. Tudo bem, doutora Tatiana. Gostei muito da sua explicação sobre o tema, né, sua abordagem. Eu li muito sobre o tema 1010, pesquisei, li, assisti alguns vídeos, eu acho que ninguém quase tocou sobre a REURB relacionada com isso. E agora eu aprendi um pouco mais até sobre a REURB, que eu achava que eu sabia alguma coisa, mas eu também aprendi ainda mais agora. Pois é. Eu ver que eu não sabia nada. Situação, quando mais você lê, quando mais você vê as lives, aí que você sabe que você não sabe nada, né? Você não entende nada daquele assunto. É um assunto muito novo, né? Polêmico, entendimentos recentes, ainda vai ter muito desdobramento. Tati, então, mas aí eu gostaria... da fala do Fabrício é que realmente você conhece muito. E é difícil ter alguém que domine um tema que ele não é puramente ambiental, ele é ambiental / urbanístico. E, às vezes, quem fala sobre o assunto não tem a experiência prática que você tem, que a Cássia tem. E aí, por isso que, assim, você é uma raridade. Ter você aqui é um privilégio, porque você consegue juntar as duas coisas, fazer uma avaliação mais completa. Mas, desculpa te cortar, Fabrício. Certo, que é isso. Então, eu vou logo direto à pergunta. Eu gostaria de saber a opinião de vocês da escolha dessa decisão de escolher o efeito ex-tunc em vez do ex-nunc. E também, como a senhora falou, vai valer a partir de 2012 para frente, né, essa decisão, esse efeito ex-tunc. Então, aí seria o caso de haver uma regularização desses imóveis. E se não houver essa regularização, eu acho que aí vai acontecer uma
uma afronta, no meu ponto de vista, ao princípio da isonomia, porque, tipo, eu posso ter o meu prédio demolido, mas o vizinho não. Claro que pode depois ele passar por uma ação civil pública e tal, mas não tenho essa certeza se vai ocorrer ou não. Então, tipo, eu acho que é isso. Pergunta. Tá. Obrigado. Você fez várias perguntas numa só, mas Verdade. vamos lá. Com relação à modulação dos efeitos, eu acho que isso ainda vai ter desdobramentos no próprio Superior Tribunal de Justiça, aquela entidade que participou com o Amicus Curiae, né, amigos da causa, está questionando essa modulação. Então, talvez nós tenhamos novos desdobramentos dessa decisão. A questão da interferência de situações anteriores, eu acho que assim, a grande insegurança, eu não vejo insegurança para situações posteriores a 2012, mas insegurança para situações com esse efeito para situações anteriores a 2012, tá? E aí vem a aplicabilidade da outra decisão do Supremo, né, de algumas entidades que estão previstas lá na Lei de Ação Civil Pública, solicitarem a reparação civil por meio de ações civis públicas ou outras entidades por meio de ação popular, pedindo a demolição e a reconstituição, a recuperação dessas áreas. Mas, assim, eu vejo mais aplicabilidade da decisão do Supremo do que do STJ, nessas situações anteriores a 2012, tá bom? Então, vai ser uma outra leitura de uma outra decisão. Para situações de irregularidade que aconteceram, por exemplo, em 2014, 2015, quem decidirá será o município. Então, o artigo 14 lá define o rol dos legitimados para pleitear a REURB. Mas o município precisa declarar se ele tem interesse ou não naquela regularização. E se aquela regularização, ela se enquadra no núcleo informal consolidado. Então, vamos lá, Fabrício, né? É um loteamento que foi aprovado em 2015, mas tem poucas casas. É um loteamento mais afastado, entendeu? O município vai ter que olhar aquela situação concreta para ver se vai se enquadrar no núcleo urbano informal consolidado. É questão de irreversibilidade? É reversível? Qual que é o tempo de ocupação? Qual que é a natureza das edificações? O bairro tem infraestrutura? Tem posto de saúde? Tem esgotamento? Então, esse crivo não é da Tatiana, não é do Fabrício, não é da Letícia, será do município. Então, o município vai ter que declarar, por meio de um ato administrativo específico, que aquele núcleo, ele se enquadra numa situação de REURB, tá? Posteriormente a 2012. Agora, outra questão que é polêmica também, Letícia, na aplicabilidade da REURB, é que muitos entendem que ela é exigível ou aplicável até 2017, principalmente alguns instrumentos como é da legitimação fundiária. E realmente, a legitimação fundiária, ela só é possível até ocupações de 2017. Agora, a lei, ela trouxe inúmeros instrumentos e institutos que se aplicam para situações que aconteceram agora. Agora, essa leitura é do município também, como a questão de CUEM, concessão de uso especial para fins de moradia, a própria CDRU, a legitimação de posse, venda direta, doação e assim por diante. Então, assim, é isso que é o preocupante da REURB, porque essa decisão é do município, e o município, na maioria das vezes, não tem essa estrutura para fazer essa leitura, entendeu, Fabrício? Tá? Mas cada caso é um caso. Tá? Essa leitura do núcleo informal consolidado, de um loteamento que foi aprovado, mas que hoje ele se encontra nessa situação, se aplica a lei da REURB, esse procedimento é administrativo junto ao município. Quem starta é o município. Não sei se eu respondi todas essas perguntas. Tá? Obrigado, sim. Muito obrigado. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta?
senão a gente... A Doriane está aí ainda, a Doriane está muito quietinha, não quer falar, Doriane? A Doriane é arquiteta, é uma lutadora aqui pelo planejamento da cidade de Cuiabá, professora também. Estou aprendendo aqui, Tatiana, né? Por isso que eu até coloquei aqui, né? Eu que aprendo com você, Doriane. Arquiteta urbanista. Hoje pela manhã, o nosso grupo estava fazendo o estudo exatamente no município aqui do interior, que é Nova Ubiratã, que vai ser um estudo de caso nosso, né? E é impressionante que a cada momento você se depara com um detalhe, né? É um detalhe que aí, esse trecho já está com o município, mas esse outro aqui está com o INCRA, e aí já não cabe isso, não cabe aquilo outro, né? A gente está falando aí dos núcleos urbanos consolidados informais, né? Então, por isso que eu estou falando, a cada caso, aí você vai para um outro município, né, que de repente tem exatamente uma área de APP, aí já entra também outros trabalhos, outros conhecimentos que devem ser incorporados para balizar as decisões, né? Saber aí quais os instrumentos que a gente pode utilizar, fora também toda a questão das modalidades, né, Tatiana? Sim, sim. REURB-S, REURB-E, enfim, aí você fica ali naquela dança, né? Então, nunca a gente sabe, né? Então, realmente tem que ser como Tatiana, aí, uma estudiosa incansável e sempre se atualizando, né? Porque sempre vai ter uma coisinha nova aí. Nova, com certeza. A gente vai certeza. se deparar. Com certeza. Obrigada, Pessoal, Doriane. Valeu. Eu que agradeço. Queria pedir para quem estiver aqui ainda, se quiser, claro, abrir a câmera para a gente fazer a nossa fotinho do nosso evento. E aí depois eu posto tudo lá no nosso Instagram do Observatório, né? O nosso encontro também está sendo gravado, eu vou colocar depois no YouTube. Se vocês puderem, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, que aí quando tiver online o YouTube avisa vocês. E já A preguiça é tanto que eu nem liguei a luz. Não, imagina, aqui é tudo informal mesmo. Já aproveitar também e convidar todos e todas para o nosso evento de Semana do Meio Ambiente, né? Que a gente já tem presença confirmada do professor Paulo Bessa, do Thiago Zapater. O professor Paulo Afonso Leme Machado vai me dar a honra de fazer a abertura do nosso evento. E professor Tagore também, da Federal da Bahia, vai participar com a gente, vai ser muito bacana. E aí, dito isso, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou passar para a Tati para ela se despedir para a gente ir encerrando.